Olá, nesse vídeo então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o romance Um Caminho para Amar, que chegou para mim esses dias, olha que bacana, né? Eu já li ele agora no físico, né? Pude me deliciar com ele, tá? Passar folha por folha, né? E acompanhando aí as personagens, né? Apesar de ter lido mais de 1000 vezes, né? E ter essa história aí sendo desenvolvida e trabalhada há uns 2 anos e pouquinho, né? E nesses últimos 4 meses tendo também a parceria com a editora, né? Que eu escolhi a editora Labrador, dentre as pesquisas que eu fiz, tá? Eu achei que ela poderia sim trazer aquilo que eu queria. E de fato, ela até não só me surpreendeu, como também, né, atingiu todas as expectativas e foi além, vamos dizer assim, desde o primeiro contato. Tá? Com todos com quem eu tive o contato, foram sempre muito atenciosos, muito profissionais, né? E essa troca de arquivos nesses últimos 4 meses, para mim, foi uma escola onde eu aprendi muito e vi realmente que dá trabalho, né? Mas, voltando aqui à história, o que eu queria falar para vocês? O que vocês vão encontrar aqui dentro, tá? Então, vocês vão encontrar muita coisa boa, né? Primeiro, porque é uma viagem, se passa, né, numa viagem, e eu trago contextos históricos, eu trago contextos arquitetônicos, né? Trago um pouquinho, né, vamos dizer assim, de trilha sonora, de sugestão que me ajudaram a construir a personagens, né, as personagens e o próprio enredo, tá? Além de ter um lindo romance que nasce aqui, tá? E eu precisava então achar o quê? Eu precisava achar, na verdade, o local onde essas minhas personagens se encontrassem. Então, quando eu dava a disciplina de metodologia científica para os alunos, em que a gente trabalhava artigos, né, e que depois a gente ia para um trabalho final de graduação, eu sempre dizia para eles, né, principalmente no trabalho final de graduação, vocês vão trabalhar com esse tema durante um ano, né, primeiro semestre parte teórica, segundo semestre projeto, né, porque era na área da arquitetura e do design de interiores. Então, escolham um tema que vocês se sintam confortáveis, que vocês gostem, né? Para que o processo possa fluir, tá? E não foi diferente comigo, né? Eu gosto de viajar e eu precisava então encontrar esse pano de fundo para que eles pudessem se conhecer. Então, né, o romance Um Caminho para Amar acontece, na verdade, no caminho de Santiago, tá? Achei que ali poderia ser o cenário, vamos dizer assim, onde eu pudesse trabalhar com várias situações e eles pudessem ali se conhecer e cada um criando a sua admiração pelo outro, né, e criando um carinho especial e nascendo ali um sentimento ali de amor, tá? Bom, então, até porque eu fiz o caminho de Santiago junto com a minha irmã e com a minha tia, né? E então eu tinha muitas imagens e voltei a pesquisar sobre o caminho para trazer algumas informações que eu achei que seria interessante trazer aqui dentro, tá? E ele é um romance contemporâneo, né? Ele vai ter uma dinâmica interessante, tá? Então, falando sobre a dinâmica, né? Quando eu comecei a escrever ele, a pensar na proposta do romance, eu construí ele em forma de diário. E essa informação eu apresento ela aqui dentro logo no começo, tá? Que é um momento bem interessante de ler, para que possa entender, na verdade, como as coisas acontecem, que é essa carta convite ao leitor. O que quer dizer essa carta convite ao leitor? Quando eu fiz, né, tenho feito alguns cursos, né, como eu já mencionei em outros vídeos, para aprender essa questão desse processo criativo, de entender um pouquinho o que é, né, essa questão de criar dentro, né, da escrita aqui. Então, num dos cursos que eu faço, né, nesse em especial que é da Raquel Agavino, e que o curso se chama, que me chamou a atenção, por isso que eu comprei ele, né, assim como eu comprei um outro também, mas nesse em especial, ele se chama O Mapa do Best-Seller, né, e ela traz várias informações interessantes e ela apresenta essa ideia da carta convite ao leitor,
que muitas vezes é interessante usar, né, para que o autor possa dizer ali o que o leitor vai encontrar dentro do romance, dentro do texto, né? Então, eu achei interessante construir essa carta, né, explicando como que surgiu o romance. Então, o romance, ele surgiu, na verdade, como forma de diário, né? Então, ele tinha 40 capítulos, que seriam, né, cada dia um capítulo, e a rotina de quem faz o caminho de Santiago, né? E aí, olhando aquele texto, né, é como se fosse a ideia uma série de televisão. Cada capítulo, né, um episódio, vamos dizer assim. Então, ele era um roteiro, né, linear. E olhando esse texto e tudo, eu falava que eu ainda não estava contente com ele. Eu tinha o material pronto e tenho muita coisa guardada que eu posso vir usar a qualquer momento. E aí eu fiquei pensando, e se eu fizesse diferente? Aquela questão, e se, né? Que eu costumo dizer para os alunos, e se eu fizesse de outra forma, né? Então, às vezes, até uma referência que eu tive foi um livro do Kafka, que é Metamorfose, onde ele conta, né, um dia ali, em torno de 24 horas, o que aconteceu com a personagem principal dele. Né? Aí eu fiquei pensando, mas e se eu então contasse também mais ou menos em 24 horas, onde a minha personagem já está de volta? A gente não estaria acompanhando ela dia a dia, mas ela já está de volta. E durante 24 horas, né, à medida que ela começa a organizar a mochila de volta, a lavar as coisas, né, a organizar, enfim, a mexer com as fotos que ela bateu, ela começa a vir tendo as lembranças do que ela, né, conheceu lá no caminho, de quem ela se apaixonou, né? E dos peregrinos que passaram ali por ela, né? Que contribuíram também na construção da busca que ela precisava, das respostas que ela precisava, né? Então, eu acabei mudando esse ritmo do livro. Então, o livro a gente vai acompanhar ele por hora, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, começa às 7 horas, mas eu tô aqui, por exemplo, nos 10 horas. Então, sempre vai ter, né, um pequeno texto que vai ser tipo um spoiler, né, do que vem da lembrança, né? Então, é onde ela sempre tá ali e faz essa correlação, conforme ela tá, às vezes, né? Por exemplo, lavando a roupa, né? Então, ela lembra de como foi um determinado dia em que ela estava numa lavanderia e quem ela encontrou, né? Então, ela vai, na verdade, resgatando essas lembranças, né? E eu achei que ficou interessante do ponto de vista que a gente pudesse, na verdade, não ficasse capítulos tão grandes. Então, os capítulos são relativamente curtos, né? Que dá para que a gente possa, às vezes, tirar ali uns 20 minutinhos e você já passa por um capítulo, ou seja, você passa por uma hora daquele dia da personagem, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje em especial, né? Que ele chegou aqui, né? Que eu agora pude curtir ele com carinho, com calma, tá? E como que ele foi construído, né? A história em si, o que tem aqui dentro, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!